E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para resolver um exercício que é um exercício que eu acho particularmente interessante, especialmente pelo contexto histórico dele, que é a ideia de usar o conceito de taxas relacionadas para estimar variações em grandezas conhecidas. Em particular, no exemplo de hoje, a gente vai pegar um cone e ver se você alterar um pouco a base, se você alterar um pouco a altura, como varia o volume dele. Esse conceito permite que a gente calcule variação com uma boa precisão, e é bem interessante perceber que isso foi inventado numa época em que não existia calculadora. Então, a aproximação era um jeito rápido de você ter uma estimativa de quanto material você precisaria a mais ou a menos para construir algum objeto com volume, se você tiver uma margem de erro ou uma variação nas dimensões dele, num mundo em que você não tinha calculadora, então para você fazer o cálculo exato era muito demorado. A estimativa acabava sendo mais rápida. Espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Vamos começar o exercício de hoje, então, de cálculo 2, como de costume, pelo enunciado. O enunciado diz: usando diferenciais, estime a variação no volume de um cone de raio de base 5 metros e altura 8 metros, quando aumentamos o seu raio em 4 centímetros e diminuímos sua altura em 2 centímetros. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber de algumas poucas coisas. Primeira, a fórmula do volume de um cone, ela vem do ensino médio. Se a gente chamar o raio da base de R e a altura de H, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, ou 1/3 de πr²h. A gente também precisa saber como calcular diferenciais para uma função de duas variáveis nesse exemplo, já que depende do raio e da altura, são duas variáveis. Se a nossa função dependesse de x e y, o diferencial da função é a derivada da função em x vezes o diferencial em x, mais a derivada em y vezes o diferencial em y. Um detalhe da notação de diferenciais que a gente precisa saber é que a diferencial de f nada mais é do que a variação. Ele é um ΔF muito pequeno. Do mesmo jeito, o diferencial de x é um ΔX. Ele representa uma variação. A gente pode dizer aproximadamente que ΔF seria df. Para esse exercício, a gente também precisa saber derivar polinômios. No caso, por ser uma função de duas variáveis, um polinômio x elevado a n, y elevado a m. Derivando ele em x, vai ficar n vezes x elevado a n menos 1 vezes ym. A gente trata o y como constante. E a derivada em y é o contrário. O m, que é a potência, cai multiplicando. Fica mx elevado a n, y elevado a m menos 1. E última coisa, como o raio é dado em metros, mas a variação do raio é dada em centímetros, a gente tem que saber converter de metros para centímetros. Usando a ideia de que um metro tem 100 centímetros e, por consequência, um centímetro é 0,01 metros. E bora lá, vamos resolver o exercício. Primeira coisa, eu vou escrever a função de volume do cone. Ela vai depender tanto do raio quanto da altura. Então ela é πr² vezes h dividido por 3. Essa vai ser a nossa função volume. Como a gente quer estimar a variação do volume, a gente quer saber então o diferencial do volume. É a variação do volume, o nosso ΔV. Ele vai ser dado pela expressão como sendo a derivada do volume em relação ao raio vezes o diferencial do raio, mais a derivada do volume em relação à altura vezes o diferencial da altura. Essas derivadas parciais eu vou calcular separado. A derivada do volume em relação ao raio seria derivar a expressão πr² sobre 3 em relação ao raio. E sobre 3 é constante, a gente pode jogar isso para fora da derivada. E aí derivar em relação ao raio r² vezes h é constante, e esse r², quando a gente deriva, esse 2 cai multiplicando, fica 2rh. Ou, deixando mais bonitinho, 2πrh sobre 3. Já derivado em relação à altura, seria derivar essa expressão πr² sobre 3 em relação à altura. E sobre 3 é constante, a gente joga para fora. E se a gente deriva em relação à altura, esse r² é tratado como constante, a gente só deriva h elevado à primeira, que acaba não mudando nada. A derivada de h dá 1, e multiplicar por 1 não muda nada. Então a derivada é πr² sobre 3. Voltando isso lá para a expressão do diferencial, a diferencial do volume era a derivada do volume em relação ao raio, que agora a gente vai substituir por 2πrh sobre 3, mais a derivada do volume em relação à altura, que a gente vai substituir por πr² sobre 3. Essa expressão é a expressão do diferencial pronta que a gente vai usar. Falta substituir os dados do exercício, com o detalhe de que tanto faz qual unidade a gente use, mas é importante que a gente use sempre a mesma. Ou você usa os dados do raio ou da altura em metros e converte a variação do raio e a variação da altura que foram dadas em centímetros para metro, ou põe de cara o raio e a altura em centímetros e usa as variações em centímetros. O único detalhe que você precisa ter cuidado é que se você usar as unidades em metros, a sua variação vai ser dada em metros cúbicos. Se você usar centímetros, a sua variação vai ser dada em centímetros cúbicos. Só ter cuidado isso na hora de apresentar a resposta final.
Eu, como defensor do sistema internacional, vou converter tudo para metros. Então, copiando o enunciado lá do começo, usando diferenciais, a variação do volume de um raio de cone. O raio é 5 metros, então vamos colocar um raio 5. A altura é 8 metros, põe a altura 8. A gente vai aumentar o raio em 4 centímetros. Como 1 centímetro é 0,01 metros, 4 centímetros vão ser 0,04. E diminuímos a altura em 2 centímetros. Como a gente diminui a altura, essa variação é para menos. Então, o diferencial de H é menos 0,02. Substituir todos esses números. Aqui é multiplicação, não tem grandes segredos. 2 vezes 5 vezes 8 vezes 0,04 dividido por 3. 5 ao quadrado vezes menos 0,02 dividido por 3. Tudo isso vezes π. Fazendo isso no rascunho ou com calculadora, tanto faz. O resultado vai ser 0,9 π metros cúbicos, já que a gente deixou em metros a unidade original. Então a gente conclui. A variação estimada é 0,9 π metros cúbicos. Damos um destaque para o resultado. Damos um destaque maior ainda. E encerramos o exercício por aqui. Só que nesse exercício a gente pode ir além, vendo quão boa é essa estimativa. Porque com uma calculadora a gente consegue calcular a variação exata do volume. Essa variação vai ser o volume final menos o inicial, que vai ser πr² dividido por 3, primeiro usando o raio final, altura final, depois usando o raio inicial, altura inicial. Como o raio era 5 metros e foi aumentado em 4 centímetros, no final ele é 5,04. Como a altura era 8 e diminuiu 2 centímetros, ele passa a ser 7 metros e 98 centímetros. E aí, substitui isso, joga numa calculadora. O resultado dá 0,9016 π. A nossa estimativa era de 0,9 π. E o erro cometido é 0,177%. Para um mundo sem calculadoras, isso era revolucionário, porque você podia estimar quanto material a mais ou a menos você precisa para construir o cone, se você mudar as medidas dele, sem você precisar perder muito tempo fazendo cálculos exatos. Ironicamente, fazer derivada era mais rápido do que multiplicar números com vírgula na época, graças a não existirem calculadoras eficientes. E é isso que a gente tem para hoje. Espero que vocês tenham gostado desse exercício, gostaram do background histórico, razão de eu ter escolhido esse exercício para fazer hoje. E espero poder ver vocês no futuro. Lembrando novamente que, se vocês quiserem, fica à vontade para deixar um comentário, para dar sugestões, para propor questões que sejam desafios, que sejam interessantes, ou que tenham alguma coisa histórica, ou mesmo uma questão de prova antiga que você queira ver resolvida. Fique à vontade, estou disposto, estou animado para tentar ajudar vocês. E se vocês quiserem, vocês podem deixar o comentário aí, ou entrar em contato direto aqui pelos meus contatos. Espero poder ver vocês no futuro com outros temas, outras questões. Até a próxima!